cena comum em qualquer cidade do interior, onde a violência das grandes cidades ainda não chegou. Crianças nas ruas, sozinhas, indo ou voltando da escola, algumas até trabalhando. Era assim em Altamira, sudoeste do Pará, entre o final dos anos de 1980 e começo de 1990. Porque naquela época não tinha essas coisas, né? Então as crianças eles eram livres para ir para onde queriam, né? Antes as crianças iam para o Garapé, que era tudo próximo da casa da gente, tomar banho, pular de cima de uma ponte, buscar manga, que toda criança gosta disso, de ir atrás de frutas, né? De repente, as crianças começaram a desaparecer. Eu me lembro de tudo, como se ele tivesse saído de casa ontem. Ele saiu de casa, era 2 horas da tarde, né? Ele tinha combinado com os amigos dele para ir buscar manga. Depois do almoço, depois de meio-dia, aí aquela juventude, aquela meninada foram tomar banho no Igarapé, né? Aí me chamou para tirar manga em outro lugar, né? Pegou a chinela dele, tá a camisinha na costa e pegou a estrada e veio, né? Só que ele não chegou na chácara. Eu lembro como se fosse hoje, quando ela falou essa palavra. Os capadores de criança pegaram meu filho, ele não vai voltar. Era muito triste. Muito triste, porque as pessoas não conseguiam mais deixar seus filhos sair sozinhos. Então, os pais tinham que levar o menino na escola, os pais tinham que buscar o filho na escola. Criança não ficava mais brincando na rua, porque a gente sabia que se ficasse sozinho era um alvo, né, fácil de ser viciada, né? Então, assim, era um terror em toda a cidade. Quem viveu aquele momento nessa cidade sabe que para salvar, principalmente os nossos meninos, né, que era o público-alvo, foi muita luta. Como era ser criança, menino, em Altamira? Naquela época, os meninos gostavam de tomar banho no Xingu, no Igarapé Altamira, no Panelas, no Ambex, os afluentes. Eles abriam mão dessa diversão que antigamente era inocente, que não tinha problema, porque eles tinham medo. Na Altamira de 30 anos atrás, com cerca de 65 mil habitantes, áreas de mata fechada cercando o núcleo urbano da cidade eram muito comuns. E eram nessas áreas, em pequenas clareiras, que eram abandonados os corpos das crianças. Elas eram deixadas no mato para sangrarem até morrer. Antes, elas eram emasculadas. Emasculação é a retirada por completo da genitália. Pênis, a bolsa e o conteúdo da bolsa, né? Diferente de uma amputação. Uma amputação você tira só o pênis, uma amputação de pênis, pode ser parcial, total. E a emasculação é a retirada por completo de toda a genitália. Eram 5 meninos entre 8 e 13 anos de idade. Tinham boa aparência, família e estudavam. Entre os anos de 89 e 93, eles tiveram o órgão sexual cortado, em rituais violentos, com indícios de abuso sexual e tortura. Amarraram a criança, bateram, cortaram. Nós encontramos eles depois de 4 dias. No terceiro dia ele foi encontrado. Eles maltrataram muito ele. Era o caçula da família. Então, tudo que a gente pensava era nele, que era o caçula, né? E era um menino que gostava de brincar, de cantar, de pássaro, gostava de passarinho. Ele criava galinha, ele criava preá.
A partir da descoberta dos primeiros corpos, Altamira começou a ir às ruas e perguntar quem teria assassinado suas crianças. Ao mesmo tempo, por quê? Por que mataram? O que é que essas crianças fez com esses caras para eles chegarem e fazer isso com eles? Né? Porque era só criança. Era crianças inocentes, né? Que tinham famílias, não eram meninos de rua. Quando começou aquele processo, a gente começou a perceber que as crianças que estavam sendo serviciadas naquele momento eram todas crianças da classe menos favorecida da sociedade. E o nosso público era justamente esse, né? Então a gente precisava fazer alguma coisa. Então, em prol de toda aquela situação dos movimentos, né, que foi se juntando e fazendo toda aquela grande mobilização, nós, enquanto escola, também entramos nesse processo, porque nós estávamos trabalhando com o público-alvo dessas pessoas que faziam isso com as nossas crianças. Foram tantos protestos, passeatas, tanta pressão sobre as autoridades que o caso local ganhou o interesse do Estado, do país e do mundo. Para o Unicef, a mobilização da Altamira para a justiça deu um exemplo para o Brasil. Quando a gente quer, a gente consegue fazer com que as nossas palavras e as nossas reivindicações sejam ouvidas e que a população os apoie. Eu jamais vou esquecer o que vi. Aqueles olhos tristes, mas aquela vontade e aquela força imensa de que a injustiça não impere nesse país. O Ministério Público vê com muita simpatia a mobilização não só da sociedade de Altamira, mas da sociedade paraense, na defesa e na garantia dos direitos da criança e do adolescente. Se não fossem as mobilizações sociais, com certeza a gente não teria conseguido chegar onde nós chegamos, porque naquele momento a comunicação era mais difícil, a estrada para se chegar a Belém era mais difícil, então Belém estava muito longe, Brasília estava muito mais longe de nós e nós precisávamos, enquanto moradores dessa cidade que a gente ama, que a gente gosta, né? A gente precisava dizer para o mundo que nossas crianças estavam sendo mortas, que nossas crianças estavam sendo penalizadas de novo e a gente não sabia por quê. Eu tenho certeza que se nós, as famílias, não tivessem se unido, se a gente não tivesse a oportunidade de várias pessoas estar junto conosco nessa luta, eu acho que até hoje ainda estava acontecendo, porque ninguém tinha estrutura para isso, né? Nós fomos à luta com a cara e a coragem, né? Que nós não tínhamos condições de pagar advogado, nós não tínhamos condições de sair daqui para ir para Belém, nós não tínhamos condições de fazer nada. Um morador de rua, Rotílio de Souza, foi preso, suspeito pelo assassinato das crianças de Altamira. Ele, inclusive, chegou a ser reconhecido por duas das vítimas que sobreviveram aos ataques. Sob custódia da polícia, Rotílio foi encontrado morto, mas na cela onde ele estava não havia qualquer evidência de suicídio. O problema é que mesmo após a morte de Rotílio, os assassinatos de crianças em Altamira continuaram acontecendo. Com a prisão deste morador de rua que morreu no cárcere, verificou a continuidade da ocorrência. Então, aí se verificou que realmente não se tratava de um crime comum de homicídio, né? Ou de uma pessoa perturbada, como era apontado aquele cidadão. Então, o comando da Polícia Civil naquela época e da Secretaria de Segurança Pública determinou o aprofundamento e chegou a ter realmente uma configuração de um serial killer. Examinando os corpos dos meninos, alguns sem as córneas, a polícia levantou a hipótese de tráfico de órgãos. Os cortes eram cirúrgicos, só um médico poderia fazer. Era uma coisa que a gente começou a ver a olho nu, que era tão perfeito os cortes que a gente dizia, é corte de bisturi, não é corte de faca, não é corte de facão. 2 médicos recém-chegados a Altamira foram detidos para esclarecimentos. Césio Brandão e Anísio Ferreira de Souza.
Novos laudos periciais mostraram, porém, que do modo que os órgãos sexuais eram extraídos, tornavam inúteis para futuros transplantes. Os médicos foram, então, liberados e o processo arquivado. O caso chegou à justiça em 92. 5 homens e uma mulher foram acusados. Chegaram a ser presos, mas depois liberados. O médico Césio Brandão foi um deles. Ele foi reconhecido por uma testemunha que teria visto o médico com um saco plástico, um isopor e um facão saindo do mato, próximo ao local de um dos crimes. Ele faz o reconhecimento através de fitas de vídeo, né? Se ele viu um elemento suspeito, por que não foi na hora contar isso à polícia? Foi contar 9 meses depois. O juiz de Altamira, Paulo Roberto Ferreira, também achou falhos o reconhecimento e outras provas. Deu a sentença considerando improcedente a denúncia contra os acusados. Acautelem-se com as crianças. Elas são um instrumento inconsciente da grande farsa denominada Deus e seus nefandos colaboradores. A gente fala em seita no sentido negativo do termo, como o separado. O que é o separado? Aquele que sai do núcleo comum e vai fazer outras experiências religiosas. Falar em seita significa, de alguma forma, você falar em alguém que não concorda com aquilo que é o normal. Mas a seita também, no sentido negativo, ela é expressão de fanatismo religioso. Toda religião, ela quando enlouquece, ela passa a ser fanática. Então o fanatismo ele leva você a fazer coisas que no nível da racionalidade você não faria, seja por conta de suspensão da moralidade, seja por conta de não valorização mais daquilo que é o terreno em nome da vontade de Deus. Inicialmente se trabalhava com um homicídio. Simples, um homicídio comum, corriqueiro. À medida que foi avançando no 3º ou 4º, se fez a ligação de um serial killer. E, claro, à época não tínhamos grandes recursos para esse tipo de investigação, se fazia uma investigação bem raiz, como posso falar hoje, e se avançou até um ponto de que chegou-se a um limite maior, que é o envolvimento de pessoas ligadas a uma seita, justamente coordenada pela Valentina. Eu li o livro Deus, a Grande Farsa. E me surpreendi, assim, com coisas horríveis que tinha naquele livro, do tipo, as crianças são diabólicas, e eu recém tinha sido pai, sabe? Eu li aquilo, sabe? As crianças são diabólicas, as crianças são de alguma coisa ruim, do mal, que devem ser eliminadas. A gaúcha Valentina de Andrade é a principal acusada. Valentina é fundadora do grupo Luz, sigla em espanhol para Alinhamento Universal Superior. O grupo é acusado de promover sacrifícios humanos para manter contatos extraterrestres. Os outros acusados são os médicos Césio Brandão e Anísio Ferreira de Souza, o vigilante Carlos Alberto dos Santos, o comerciante Amailton Gomes e o ex-PM Aldenor Ferreira Cardoso. Primeiro que não é uma seita, né? Isso não é uma seita, isso é um credo que eles fazem, um lineamento universal superior, onde eles se encontram, eles têm ideias, eles têm crendices, e isso deve ser respeitado, né? Não criminalizado. O Grupo Luz de Valentina de Andrade continua ativo até hoje, com páginas na internet onde propaga suas ideias. A imprensa continua chamando a Luz de seita, mas os seguidores de Valentina não gostam do termo. Em sua biografia, Valentina se diz médium e que sua filosofia é uma mistura entre espiritismo e ufologia.
procuro nas reportagens, pelos mais absurdos crimes que uma pessoa pode estar sendo acusada, eu sempre procuro ouvir o que ela tem a dizer, sem preconceito, sem nada. A Valentina de Andrade, respondendo a tua pergunta, ela me parecia sempre uma pessoa meio, assim, fora desse mundo, uma pessoa que estava vivendo em outro... Uma mulher doida, que pregava coisas que um determinado grupo de pessoas gostava de ouvir, queria ouvir. Ela buscou uma relação que nós, seres humanos, sempre temos com o cosmos. Temos não, a gente, em algum momento da nossa vida, a gente pensa no cosmos. Então ela dizia que nós somos filhos das estrelas, e para as estrelas temos que voltar. Ela negava a Deus. Deus, eu acredito sempre em Deus. Ela negava a Deus. Então, ela agia como uma líder, sempre agiu como uma líder do mal, pregando coisas ruins, coisas para destruir seres inocentes. Valentina de Andrade é uma mulher que tem um credo próprio e que não foi respeitada por seu credo e que em cima dela foi construída uma história criminosa para dar satisfação a uma condenação que as organizações dos Estados americanos tinham feito ao Brasil pela não elucidação do caso dos emasculados de Altamira. Dado as coincidências, porque as investigações se vinculam, né, de um levantamento de que eles participavam da seita da Valentina, que já era alvo de investigação naquela época. Então, pela participação deles, pelo corte cirúrgico apresentado nas vítimas, tá? Porque a emasculação, se ela é feita com uma faca, ela demonstra uma ferida diferente de um bisturi. Então foi este mote que levou à vinculação deles com a seita e, consequentemente, com a morte desses jogadores. Com a morte não, com a emasculação deles. Se você pega todas as religiões, o não matar é uma lei moral, inclusive, né? Então o matar é sempre algo negativo. Mas como a religião enlouqueceu-se, ela se transformou em fundamentalismo, até a morte é justificada. Nós vimos isso no Al-Qaeda, nós vimos isso nos sacrifícios da Idade Média, nas cruzadas, nas guerras contemporâneas. É sempre o primitivismo, é a negação de uma racionalidade e da própria religião. Os seguidores de Valentina de Andrade emasculavam, castravam meninos porque acreditavam que eles iam ter poderes acima do cidadão comum. Era esse o objetivo. Eles tinham qual é a filosofia, qual é a ciência que explica você emascular meninos, castrar meninos. Para que isso aí? Porque eles acreditavam em coisas que eles liam, que eles ouviam, que eram pregadas. O impacto certamente é muito grande na vida da pessoa, né? Do homem principalmente, né? Porque ele vai perder o seu instrumento sexual, ele vai perder a sua produção hormonal. Então algumas características secundárias do homem dependem muito de hormônio, né? Desde o timbre de voz, massa muscular, uma série de coisas. Mas o impacto psíquico é gigantesco, o indivíduo ele se sente discriminado diante das pessoas, ele se retrai, ele não se socializa, ele tem vergonha de se aproximar de mulheres por não ter o instrumento sexual dele, né, o pênis, e então causa um impacto de proporções gigantescas. Vários casos, inclusive de emasculação posteriormente a esse, no momento em que a gente se depara com uma cena dessa há 20 anos atrás aproximadamente, é chocante, porque são crianças que têm os mesmos traços, bem dizer. E é chocante porque não é comum uma situação dessa. Você pode ter um serial killer que mata, cortando partes do corpo e tal, mas com precisão, com modus operandi definido tecnicamente, é muito difícil. Presos, acusados e aguardando julgamento. Mas a história dos emasculados de Altamira ainda estava
muito longe de acabar. No próximo programa, Amailton, José Amadeu, Carlos Alberto, Césio, Aldenor e Valentina, no banco dos réus, num dos julgamentos mais longos da história do judiciário brasileiro. E a reviravolta no caso? Um homem aparece no Maranhão dizendo: fui eu quem matou os meninos de Altamira. O mecânico Francisco das Chagas cumpre pena numa cela de segurança máxima em São Luís. Há 6 anos, quando foi preso, ele teria confessado ser o assassino em série de 42 meninos no Maranhão e no Pará. Hoje, o mecânico negou todos os crimes. O assassino, o verdadeiro assassino, já apareceu, confessou o crime e a Justiça do Pará faz ouvidos de mercador quanto a isso. Um dos momentos mais importantes do depoimento foi quando a professora disse que o livro não ensina ninguém a emascular. É a mesma coisa que destacar uma frase do Saramago e dizer que ele é a mesma ele coisa. fundou uma seita satânica. Porque a criança, volto a repetir, é violenta. Tinham símbolos no chão, velas acesas, ou seja, tudo pronto para que fosse ter um ritual. É uma acusação falsa e criminosa. Ou seus seguidores a matarem crianças? O que o senhor acha? Não me faça essa pergunta porque ela é cretina. Ela é cretina. Absolvo, como absolvido tenho, a ré Valentina de Andrade Munhoz. Nós queremos a justiça e essa justiça vai ser feita um dia. Isso foi uma injustiça muito grande que eles fizeram conosco. Sempre fica a sensação de impunidade. E aí o Leonardo conseguiu encontrar uma jurada que revelou para a nossa equipe que houve uma festa no hotel onde os jurados deveriam ficar incomunicáveis, houve uma comemoração à beira da piscina e eles falaram sobre o julgamento. Foi quebrada a incomunicabilidade? A senhora recebeu o telefonema no hotel? Dá licença, meu filho, recebeu o telefonema? Nenhum jurado, nenhum oficial de justiça, ninguém foi corrompido, ninguém recebeu dinheiro. Pode passar o tempo que passar, a gente nunca vai esquecer. A gente se acostuma com a perda e com a dor, né? Mas esquecer mesmo, jamais. Valentina ainda foi absolvida, ficou presa, mas foi absolvida. Ela foi a primeira jurada a abraçar a ré Valentina de Andrade após a sua absolvição. Isso nunca foi veiculado. Só ela abraçou? Valentina de Andrade foi levada até a penitenciária, onde estava presa desde setembro. Após assinar o alvará de soltura, ela saiu escondida no banco de trás deste carro e seguiu até um hotel de luxo em Belém, mas não quis dar nenhuma declaração. Isso acabou com a vida dela, isso destruiu a vida daquela mulher, destruiu a vida dos filhos, destruiu a vida dos filhos dos filhos. Falei pra minha mãe que eu não ia deixar o caso do meu irmão ficar impune.